Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora para a explicação do nosso caderno de matemática das páginas 82 a 84, certo? Pega lá o caderno de vocês e vão acompanhando a explicação da professora. Aqui nós temos lugar para colocar o nome de vocês, o nome da escola, a data, lembrando que o nome tem que iniciar sempre com letra maiúscula, né? Leia o texto. André não foi à aula porque estava sentindo febre. Sua mãe resolveu levá-lo ao médico. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de André utilizando o termômetro. O médico verificou que André estava com 38 graus Celsius de febre. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que ele ficasse de repouso. A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36 graus Celsius e meio, 36,5. Caso ocorra variação nessa temperatura, devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma coisa não está bem. Então, quando tem alguma doença querendo atingir nosso corpo, os nossos anticorpos começam a combater essa doença, né? E com isso a temperatura do nosso corpo esquenta, por isso que nós temos a febre, né? E aqui está falando de temperatura, graus Celsius. Aqui vocês viram a letra, aqui olha, graus Celsius, que o Celsius é a medida de temperatura nossa. Nós vamos ver em outros países, tem outras temperaturas, mas aqui no Brasil e alguns outros países, nós temos o Celsius. Aqui é uma pergunta, quantos graus a temperatura do corpo de André estava acima do normal? Vamos ter que olhar, qual que é a temperatura que ele estava? Ele estava a 38 graus. A temperatura normal é 36,5. Como que eu vou saber? Eu vou fazer uma continha. Coloco aqui 38 menos 36,5. Porém, aqui eu tenho que prestar atenção que o meio ele está depois de uma vírgula. O 38 não tem vírgula. Por que o 38 não tem vírgula? Porque ele é um número inteiro, é 38 inteiro. E o 36 é 36 e mais a metade de um outro, que é esse meio. Então, nós vamos fazer assim, olha, eu coloquei o 38 inteiro e o 36 inteiro aqui. E o meio, onde que vai? O meio vai aqui, olha aqui, então eu coloco uma vírgula e coloco um 5 depois. E no 8 eu coloco uma vírgula e coloco um 0. Então, aqui eu armei a minha conta, 38 menos 36,5. Lembrando que eu vou emprestar, né, aquele lá, vou fazer assim, vai ficar, lembrei, coloquei a vírgula, 1,5 grau, mas eu posso fazer a conta, né, 36,5 para 37 é meio. E mais 37 para 38, mais 1, então é 1,5. Então, eu vou colocar aqui. Quantos graus a temperatura do corpo de André estava acima do normal? A temperatura do corpo de André estava 1,5 grau acima. Eu não vou colocar, eu ia colocar a resposta agora, mas eu vou deixar, depois eu coloco. Veja o mapa do Brasil. Aqui nós temos um mapa com várias temperaturas, né? Porque o Brasil ele é muito extenso, então pode estar muito frio em um lugar e muito calor em outro, devido à distância, né, muito longe um lugar do outro. Aqui nós temos várias temperaturas, temos 29, temos 30, 31, 24, 32 graus, né, no país. E abaixo nós temos a atividade 3. Observe as temperaturas máximas e mínima registrada em duas cidades brasileiras. As cidades são Manaus e São Paulo. A temperatura máxima de Manaus ficou 31 graus Celsius e a temperatura mínima 23 graus Celsius. E a máxima de São Paulo 24 graus Celsius e a mínima 19 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em Manaus e São Paulo? Em Manaus, a máxima é 31, a mínima é 23, eu vou fazer a conta. Vamos ver.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é de 8 graus. E São Paulo, 19 para 24, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Então, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de Manaus é de 8 graus e de São Paulo são 5 graus. Passando para a página 83, nós temos: pesquise a previsão do tempo da nossa cidade para a próxima semana. Depois, complete o quadro com a data e as temperaturas máxima e mínima. Aqui, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para o final, que diz para a próxima semana, né? Então, vocês vão ter que observar todos os dias. Como vocês podem observar? Na internet, você abre o seu celular, você pode ver a temperatura daquele dia, né? Então, vocês registram a temperatura máxima, mínima dos dias de segunda até sábado. Coloque a data, coloque a previsão da temperatura, né? Prevista a temperatura mínima e a máxima. Vocês vão olhar aí, vocês podem olhar na televisão, podem estar olhando na internet, jornal, também no jornal de papel. Também tem. Essa é uma pesquisa que vocês terão que fazer, certo? Eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a partir de domingo. Eu posso começar no domingo, né? Fazer. E até sábado dá tempo da gente fazer. Para quando a gente for fazer de novo a correção das atividades, todos nós teremos os dados. Se vocês não conseguirem fazer essa semana, podem fazer na outra. É importante que vocês tenham o dado para a gente observar as diferenças entre as temperaturas, certo? Atividade número 5, números decimais. Vocês viram aqui, na hora que eu falei para vocês a temperatura, aqui que tinha uma vírgula, 36,5. Este é um número decimal. Por que o 5 é meio? Por que eu falo meio, né? Porque os números decimais eles são divididos em 10. E qual que é a metade de 10? É 5, por isso que fala meio. 10 décimos formam um inteiro. A metade de um inteiro, 5, meio, certo? Vamos lá. Os números decimais são números racionais não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,345 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Diferentes dos números decimais, os números inteiros são números reais. Eles não possuem vírgula. Por exemplo, 1, 2, 3 e por aí vai, né? Os números fracionários são expressos da seguinte maneira: 1 meio, que corresponde ao decimal 0,5, né, que é o meio. 3 quartos, que corresponde ao decimal 0,75. 1 quarto, que corresponde a 0,25. Logo, todos os números decimais podem ser expressos por frações. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número antes da vírgula e a quantidade de casas decimais depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária, décimo, centésimo, milésimo. Cada número após a vírgula, vou contando, se é um número após a vírgula, é um décimo. Se for 2 números, daí é centésimo. Se for 3 números após a vírgula, milésimos. Na página 84, nós temos algumas atividades. Vamos lá. Para compreender melhor, veja abaixo alguns exemplos. Olha, aqui nós temos 1 quarto, 1 décimo, 4 décimos, 1 centésimo. Olha que eu falei, 1 centésimo. Tem a vírgula, tem um número e tem outro número. O número 1 está ocupando a posição do centésimo, né? 35 centésimos, 125 milésimos. Olha, a vírgula,
o zero, a vírgula, 125. Por que eu falo milésimos? Porque eu sempre falo o número que a casa está ocupando pelo último número. O número 5, o último número, ele está na casa do milésimo, porque é décimo, centésimo, milésimo. Por isso que eu falo 125 milésimos. 1 inteiro e 50 centésimos, 2 inteiros e 1 décimo. Vocês lembram que eu falei que o número que está antes da vírgula é inteiro? Se não tiver nenhum décimo, se eu estiver só inteiro, eu não preciso colocar vírgula. E 4 inteiros e 8 décimos. Veja como se apresenta cada quantia da forma decimal. O real é um ótimo exemplo para a gente observar. Um real, ele é feito de 100 partes, né? Cada parte é um centavo. Então, se eu tenho 5 partinhas, eu tenho 5 centavos. Se eu tenho 25 partes, eu tenho 25 centavos. Se eu tenho 50 partes, eu tenho 50 centavos, ou seja, meio real. Se eu tenho as 100 partes inteiras, quanto que eu tenho? R$1. Agora é com você. Leia e escreva os números decimais abaixo. Aqui nós temos números antes da vírgula, que são os números inteiros, e os números depois da vírgula, que são décimos, centésimos, milésimos. Lembrando, eu sempre falo o que eu leio o número, igual que está 2 inteiros e 50. 50 o quê? Eu olho o último número é 0. O 0, ele está na casa do centésimo, então eu faço 50 centésimos. Aqui eu tenho outro número, tem vários, né? Eu vou falar de outro número, o 9,3. 9 inteiros e 3 o quê? O 3 ele está na casa do quem? Do décimo, então é 3 décimos. Outro número aqui, olha, vou para o último número, 0,365. Este aqui, ele é alguma coisa que foi dividida em 1000. Então, eu tenho 365 partes dessa 1000. Por isso que eu faço 365 milésimos. E abaixo vocês vão relacionar. Vocês vão ler a coluna da direita e colocar de acordo com a letra da outra coluna. Se é a letra A, B, C, vão fazendo a relação. Lembrando, vocês vão fazer essa atividade. Outro dia a professora volta com essa atividade para a gente corrigir de verdade. Hoje é só explicação. Por isso que eu não vou falar todas as respostas para vocês, tá? Vocês vão vendo o que vocês entenderam. Quem não entendeu, anota qual é a sua dúvida, que daí vocês podem estar perguntando para outro dia, tá? Nós teremos mais Meet, ontem nós tivemos uma Meet com as turmas e daí a gente vai ver como é que vai ficar, certo? A Pro pode estar explicando para vocês alguma dúvida. Beijos e até a próxima!